continua com a campanha Não Vote Una. Para saber mais sobre a campanha, peço para que entre no link logo aqui, depois do vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Ciro Gomes, o hipócrita. Para entender realmente Ciro Gomes, é necessário estudar o que ele diz, e ele fala realmente muita coisa. E para entender a quantidade de números que ele fala, é necessário estudar um pouco sobre o pagamento de mais de 50% do orçamento para os juros e amortização da dívida. Eu vou colocar um link logo aqui ao lado sobre a ilusão da dívida pública brasileira, para vocês saberem mais. A base de projeto para o desgoverno do candidato Ciro Gomes tem como base hoje a 3 propostas: a taxação de grandes fortunas, a taxação de lucros e dividendos e a taxação sobre grandes heranças. Mas essas 3 propostas são apenas feijão com arroz, irmão e irmã. Tudo isso envolve, claro, uma reforma tributária. E para entender a tributação do país, quem mantém realmente o funcionamento do desgoverno no país são os pobres, que são roubados de várias formas. Não só pelo fato de 6 pessoas terem metade da riqueza do país, a riqueza gerada por mais de 100 milhões de pessoas, mas porque todo o esquema de tributação do país é justamente para roubar do pobre e manter o esquizorrentismo, assim como os bancos, o lucro dos estrangeiros, manter realmente o país como colônia. A gente tem que entender que o nosso país alimenta o mundo todo. É o país mais rico de recursos do mundo. E sempre houve uma estratégia internacional para manter o país como colônia. Bom, voltando a Ciro Gomes e o hipócrita. Primeiramente, vamos analisar essas 3 propostas. A taxação sobre grandes fortunas é algo muito óbvio. A população ímpia do país caminha para o abismo a todo momento. E a taxação sobre grandes fortunas é realmente feijão com arroz do que deve ser feito no país. Olhando os números dados por Ciro Gomes, ele não pretende taxar de uma maneira tão grande. Por quê? Porque ele realmente é um hipócrita vendido para o mercado. A taxação sobre lucros e dividendos e sobre grandes heranças é muito óbvio também. Deve-se fazer para justamente os estados não quebrarem no ano que vem, assim como a própria União. Mas aí a gente vai chegar ao porquê de Ciro Gomes ser um hipócrita. E para entender isso, nós vamos ver aqui uma série de vídeos a qual ele deu sua palavra para fazer a auditoria da dívida, ou seja, a única maneira de realmente romper com o falso imperialismo e com as metrópoles. É preciso que todo brasileiro tenha segurança de que essa dívida não está fraudada numa parte média, grande ou pequena. Portanto, fazer uma auditoria cidadã da dívida é um imperativo inadiável para o Brasil. Estou convencido que não vale a pena ser presidente do Brasil se não for para abraçar o nosso povo e restaurar a condição da gente poder trabalhar e produzir e não ser uma nação de especuladores, uma minoria matando o povo na violência, na fome, na miséria e na descrença do futuro. Quando você vai reduzir a taxa de juros, eles prefixam de maneira que, para inglês ver, a taxa de juros está caindo, mas quem portou os títulos na hora que a taxa de juros ia cair, ficou com os juros tabelados lá em cima. Quando é pós, é quando os juros vão subir, eles fazem os títulos todos cedo. Então, de maneira que as pessoas emprestam um juro baixo e quando o juro sobe, o governo paga. E hoje, eu estou estudando para dar mais detalhes, há uma imensa fraude, com o nome pomposo de operação compromissada, em que o Banco Central está fraudando, né, os limites do endividamento do setor público e a taxa Selic, que é aquela que remunera os títulos do Tesouro. O Banco Central está indo ao mercado vender títulos do Banco Central por taxas absolutamente acima dessas coisas, e isto é uma fraude tão grave ou mais grave do que um tal de swap cambial. Eles sempre inventam uma palavra pomposa para roubalheira que o povo não sabe entender. O swap cambial era assim, foi feito no governo da Dilma, só no ano 111 bilhões de reais foram roubados do povo brasileiro. Na aposta contra o real, se o câmbio ia subir ou não, a taxa do dólar, o governo, se não subisse, o governo micava. Se subisse, o governo entregava dinheiro do povo, que não tem para a saúde, para a segurança, para a educação, para os especuladores de sempre. Esse é o câncer do Brasil. O Brasil está aproximando a sua dívida pública de 4 trilhões de reais, que a carregação média da dívida brasileira aparente ser 20%. Eu eu sei, que é porque nós estamos permitindo que se cobre juro sobre juro, capitaliza o juro e cobra o juro sobre juro. Aí você pira. Só para vocês terem uma ideia, quando o Lula tomou posse, o Brasil estava devendo 600 bilhões de reais em valores nominais. O Lula pagou para os banqueiros 1 trilhão e 300 bilhões de reais e entregou para a Dilma com 2 trilhões e 400 bilhões de reais a dívida.
E o Michel Temer vai entregar para o próximo presidente da República com 4 trilhões e 300 bilhões de reais. Vamos supor que vocês são os meus consultores. Aí eu trago o seguinte dado para vocês. Uma pizza que tem aqui, despesa A em amarelo, leva 50 de cada 100 reais do orçamento. Despesa B em azul, leva 29% do orçamento. Despesa C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, W, Z, Y, leva 21% do orçamento. Vamos corrigir, onde é que a gente começa a cortar? 50% juro para banco, o serviço da dívida. Em que é que mexeram? Nada. A PEC 55, que congela tudo, mexe aonde? Nos 21%. A PEC que congelou os gastos por 20 anos, com segurança, saúde, educação, universidade, etc., só congela os 21%. Porque os 29% da despesa azul é previdência social com aquela distorção de meia dúzia de brancos levando a maioria do benefício. Não mexeram também. E 50% do orçamento é juro para banco. E 50% do orçamento é juro para banco. Fazer uma auditoria, pôr luz, dar transparência, esclarecer para o conjunto da sociedade brasileira que dívida é essa, por que a gente gasta tantos trilhões pagando eternamente essa dívida e ela, em vez de diminuir, ela só aumenta, isso é um compromisso que eu já assumi e vou fazer se chegar à presidência da República. Audita a dívida pública? É meu compromisso, está escrito na Constituição. E eu acho que o Brasil tem que auditar essa dívida. A auditoria está prevista na Constituição, nunca foi cumprida e eu tenho um compromisso formal e solene de fazer a auditoria cidadã da dívida brasileira. Bom, então por que ele é um hipócrita? Você ouviu Ciro Gomes falar sobre isso em toda a campanha agora? Você ouviu Ciro Gomes falar sobre isso em alguns dos debates? Você ouviu ele falar sobre isso na TV? Você ouviu ele falar sobre isso nos últimos 6 meses? Não, irmão e irmã. Porque ele é só mais um vendido para o mercado, mamon, entende? Ele é realmente um hipócrita. A maior prova disso é porque não está aqui. O programa de desgoverno de Ciro Gomes é a prova maior da sua própria hipocrisia. Como você viu, ele realmente deu a sua palavra, mas nunca mais tocou no assunto. Por quê? Porque ele vive uma ilusão, ele é vendido realmente para o mercado, mamon, e precisa, de certa forma, do apoio desse próprio mercado. Entende, irmão e irmã? Por isso que ele não fala mais sobre a auditoria da dívida. E foge disso, assim como o próprio Meirelles, como o Amoedo, como o Bolsonaro, como o Alckmin, como sim, qualquer outro desgovernante. Porque realmente a auditoria da dívida é algo que está na falácia constitucional, a qual eles negligenciaram todos esses anos para justamente manter os esquizorrentistas, os aviãozinhos da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, os chefes de boca, ou seja, os banqueiros, a parte da quadrilha ímpia de vândalos genocidas que vivem no estrangeiro, enfim, todos aqueles que lucram com o sangue e suor do povo. Vou mostrar aqui os donos da dívida e também os credores da dívida. Esses são os que lucram com a dívida. Como você pode ver, os fundos de investimento estão aqui tomando quase metade dos lucros que eles tiram com juros e amortização da dívida. Eles lucram com o sangue e suor do povo, porque enquanto se paga 50% para os lucros dos fundos de investimento, dos bancos nacionais, os bancos nacionais, ao qual é justamente essas 6 famílias que são mais ricas do que metade da população brasileira. Os bancos estrangeiros, as outras instituições financeiras, os investidores não residentes, ou seja, os investidores de fora do país, os outros, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas não financeiras. Bom, vamos ver mais um discurso de Ciro Gomes falando sobre a auditoria da dívida. Entretanto, se tem um montante grande de especulação, parece que ele é 1/4. Os outros 3/4 são a poupança da sociedade, o FGTS, a caderneta de poupança das viúvas, o capital de giro da pequena empresa, da média empresa. Portanto, você não pode brincar em dívida pública, porque se você brinca aqui, você está esterilizando a poupança da sociedade. E, evidentemente, é tudo que nós não podemos fazer, é uma aventura nessa área.
Como você pode ver, ele vai começar sempre o discurso falando sobre o FGTS das pessoas, a poupança das pessoas. E como vocês viram, a fatia do FGTS e poupança das pessoas é de menos de 10%. Ou seja, ele usa como justificação a poupança das pessoas e o FGTS para justificar o lucro dos bancos, falando que tem que ter cuidado justamente para mexer com o lucro do esquizorrentismo, dos bancos, do capital estrangeiro, etc. Ele fala sempre que vai honrar os contratos justamente porque ele é mais um vendido para o mercado, mamon. Entende, irmão e irmã? Um desgovernante realmente que quer fazer o certo e romper com o sistema ímpio não só deve mostrar que a Constituição é uma falácia, ele deve realmente romper de todas as formas com o sistema ímpio. Romper justamente o lucro gerado pelo suor e sangue do povo, entende? Um real justo nunca vai participar do sistema ímpio. Nunca vai haver um justo que aceite outro senhor. Nunca vai haver um justo que aceite a falácia constitucional, sabe, irmão e irmã? Mas uma pessoa que realmente concebe a justiça, que tem senso de justiça, a primeira coisa que ele vai dizer, assim como já foi dito aqui no próprio canal de comunicação do Movimento UNA, é justamente para as pessoas tirarem seus dinheiros do banco. Romper com o sistema ímpio de todas as formas, sabe, irmão e irmã? É necessário que isso aconteça e é necessário que as pessoas tenham essa consciência. Então, um real justo fala sobre isso e força justamente a auditoria da dívida e não foge dela. Não passa todo esse tempo de campanha sem nem falar sobre ela, sobre cumprir a própria falácia constitucional. Por isso que Ciro Gomes é um hipócrita. Ele é, como qualquer outro desgovernante ou candidato a desgovernante, que aceita a falácia constitucional e cai junto com o sistema ímpio ao qual participa. Entende, irmão e irmã? Bom, gostaria de pedir para que os irmãos e irmãs passem esse vídeo para as outras pessoas. Falem sobre a auditoria da dívida. É necessário que as outras pessoas entendam o que está acontecendo. É necessário que as outras pessoas entendam o genocídio gerado pelo sistema ímpio. É necessário que as outras pessoas boicotem e acabem justamente com o sistema ímpio. É necessário que as outras pessoas não votem. Você, irmão e irmã, já tem essa consciência. Então é necessário que você fale. Então é necessário que você mostre às outras pessoas. Até mais.